Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Bom, nesta quarta-feira nós estamos iniciando a nossa primeira live da série de lives Mente Blindada. E se você não sabe o porquê dessas lives, talvez você não esteja me acompanhando nos stories ou no meu feed, então eu quero te explicar o porquê que eu estou fazendo essas lives, né? Então, é o seguinte, essas lives estão vindo com o intuito de ser um presente para você que me segue e para que esse conteúdo que eu tenho aqui para passar para vocês te ajude no seu 2023 a viver um ano com mais leveza, sabe? Guardando ali a tua sanidade mental, a tua saúde mental. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum a gente ver pessoas hoje em dia tomando remédio para depressão, tomando remédio para ansiedade, tendo burnout por causa do trabalho. Se você não sabe o que é burnout, é como se fosse um desgaste mental, assim, onde a pessoa realmente fica doente, ela não consegue trabalhar e ela tem que sair do seu trabalho. Ela não consegue fazer absolutamente nada por conta desse desgaste mental. E, poxa, eu tendo o conhecimento que eu sei, eu penso que eu não posso ficar calada diante disso, sabe? Eu quero de verdade ajudar essas pessoas que já estão nessa situação e também ajudar as pessoas que não estão nessa situação, mas que, se não tomar os cuidados necessários, podem sim chegar a ter uma depressão, a ter uma ansiedade, a desenvolver, né, um transtorno de ansiedade, a ter um burnout por causa do seu trabalho. Então, este é o objetivo da série Mente Blindada, te ajudar com os conhecimentos que eu tenho para você conseguir manter, né, a sua sanidade mental, sua saúde mental, e também encarar os desafios que vão aparecer no seu 2023 de uma maneira muito mais leve. Estamos entendidos? Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos aqui a essa live. E se você está vendo esta live aqui no gravado, então deixa um comentário falando o que você achou, se você teve algum aprendizado. E assim, principalmente, compartilha essa live. Me ajuda a fazer com que este conhecimento chegue à pessoa certa. Pô, tem tanta gente precisando de assuntos como esse que eu trago aqui. Então, assim, você pode me ajudar a estar ajudando outras pessoas além de você. Quando a gente faz o bem volta pra gente. Vocês não concordam comigo? Então, assim, vamos compartilhar bons conhecimentos, vamos compartilhar o bem, tá ok? As lives sempre vão acontecer às quartas-feiras, até então às 11h11. Essa é a primeira live, o tema é mentalidade, se você está chegando agora. E eu já gostaria de começar essa live contando uma história minha, tá bom? Então, eu não sei se você sabe, mas eu já fui DJ, eu queria viver de música. E teve uma época da minha vida que eu pensei assim, vou fazer uma live de aniversário. Então tava chegando próximo o meu aniversário e eu resolvi fazer uma live tocando. Só que esta live, gente, olha, se eu soubesse que ia dar tanto trabalho, eu não teria feito, né? E o que aconteceu? Peguei o equipamento com uma amiga que tinha um equipamento para me prestar lá para eu tocar. Peguei o som com outro amigo e assim, tudo emprestadinho para que o negócio pudesse acontecer. E eu queria fazer uma coisa assim que fosse profissional, sabe? Queria fazer uma coisa legal, não queria fazer uma coisa assim que soasse amadora. E aí, beleza, né? Com os equipamentos lá, treinando set, tudo certo em relação a isso já tirava de letra. O que aconteceu? Eu tive que aprender algumas coisas relacionadas à transmissão de áudio na live, que era algo que eu não sabia. Então eu tive que baixar um programa do qual eu nunca tinha mexido. Eu tinha que começar a configurar, eu tinha que comprar cabo para que eu conseguisse plugar, né, no computador que eu tinha os equipamentos, para que aí sim o áudio saísse do equipamento pro computador. E isso dá um trabalho, isso envolve conhecimento, e eu fazia todas essas coisas sozinho. E eu nunca fui muito boa com esse lance, assim, sabe? De coisas no computador, de configuração, de ter que baixar as coisas. E aí, o que aconteceu, pessoal? Eu comecei a me estressar por isso.
eu comecei a me estressar porque as coisas não estavam saindo como eu queria. Olha só a mentalidade que eu tinha, né? Isso há 3, 4 anos atrás. E aí isso começou a me irritar, porque as coisas não estavam andando, as coisas não estavam fluindo como eu queria. Tinha dias assim que eu chorava. Eu chorava de raiva porque eu não conseguia fazer com que o som, né, do equipamento saísse no computador e aí transmitisse isso para as pessoas que estivessem ouvindo. Isso nos testes que eu estava fazendo, não na live ainda, né? A live ia ser dias depois, então estava nesse processo de preparação. E aí eu comecei a ficar desestabilizada emocionalmente. Eu já não estava mais curtindo aquele processo que era fazer a live, sabe? Que era para ser uma coisa legal, sabe? Fazer essa preparação para tocar algo legal para as pessoas. E assim, se você, o DJ, se ele não tá emocionalmente bem com algo, é complicado ele conseguir tocar bem, né? O emocional interfere muito no nosso trabalho e na vida do DJ não seria diferente. Aí compro um cabo aqui, não dá certo, tento de um outro jeito aqui, não dá certo, vejo um outro vídeo ali, não dá certo, nada tava dando certo, o dia da live tava chegando, eu comecei a ficar estressada, já comecei a pensar que ia dar errado e, putz, a cabeça tava milhão. Resumindo, né, não consegui fazer o bendito do negócio de o equipamento sair o som no computador, aí eu pensei, não vai rolar, plano B. Então, o som ia sair da caixa e o meu microfone do celular que ia captar isso para as pessoas que estivessem ouvindo na live. Só que você já viu como que é a captação do microfone para pegar uma caixa de som, né? Não fica lá as mil maravilhas, não fica algo profissional como eu queria. Mas era melhor do que eu simplesmente desistir e falar, pessoal, não vou fazer a live. Não, isso eu não ia fazer. E aí eu descobri também que eu ia fazer essa live no YouTube. Eu descobri que no YouTube, para que você pudesse transmitir através de um computador uma live, você tinha que ter 1000 inscritos. E eu não tinha 1000 inscritos. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Isso aí foi uns dias antes de eu descobrir. Isso foi uns dias antes da live. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha os 1000 inscritos. Eu consegui lá uma outra solução, que era fazer pelo celular. E aí acabou dando certo, só que o que aconteceu, gente? No dia da live, quando eu fui fazer a transmissão, eu não sei o que eu fiz, que a transmissão ficou de cabeça para baixo. E eu não vi isso. E tinha pessoas comigo, só que eu não lembro por que eu não lembro se a pessoa me falou e eu não prestei atenção. Eu só sei que a transmissão da live ficou virado assim, o som extremamente estourado. Estourado é quando o som fica assim, ó. Som extremamente estourado. Terminei a live. Tinha tocado um set legal, conforme o que eu tinha ensaiado. Olhei aquilo e eu pensei, mas que droga. Que lixo. E eu fiquei muito estressada, fiquei muito puta com tudo isso que aconteceu. Sabe? Era algo que saiu extremamente do jeito que eu não queria. E, cara, por que eu tô contando essa história aqui? Porque eu quero que você preste atenção na minha mentalidade. Na mentalidade que eu tinha de 3, 4 anos atrás em relação a esse acontecimento. Vocês conseguem perceber que, às vezes, algo pequeno a gente transforma em algo totalmente grande? É o tal do monstrinho virar monstrão. Foi exatamente o que eu fiz com esse acontecimento. Eu peguei algo monstrinho e na minha cabeça eu aumentei aquilo ali 10 vezes mais, a ponto daquele problema me engolir, sabe? O que era pra ser uma coisa divertida, né, virou um grande estresse. Vocês concordam comigo que, pô, era pra ser uma coisa divertida, era pra fazer uma live, tinha balões, eu tava tocando o que eu gostava, sabe? Meu aniversário era pra ser divertido e acabou virando algo totalmente estressante pra mim, do qual ainda eu tive um resultado que eu fiquei muito infeliz. E olha só que louco, né? Como a gente muda ao longo desses tempos. Eu fico olhando pra trás e eu fico pensando, caraca, como que eu podia
pensar e me comportar dessa maneira, né? De um jeito totalmente que não contribuía para os resultados que eu queria. Então, isso também é uma coisa que eu chamo de autossabotagem, certo? E após eu ter esse resultado que eu falei pra vocês, do qual eu não queria, eu me senti frustrada, eu me senti culpada, veio a cobrança, veio a autocrítica, e tudo isso me fez me sentir ainda pior, né? O que aconteceu? Eu gerei crenças em mim por conta da interpretação que eu dei a este acontecimento, crenças que me limitaram, sabe? Crenças limitantes de até mesmo de incapacidade. Do tipo, eu pensar, putz, talvez essa vida não seja pra mim mesmo, talvez eu não seja boa o suficiente, talvez eu nem toque tão bem assim quanto eu penso, sabe? Olha só como a gente começa a criar paranoias na nossa cabeça por conta de não ter a mentalidade certa. Então, assim, eu acredito que a gente tem que aprender mais sobre assuntos como esse que eu tô falando aqui pra vocês, sobre mentalidade. Mas eu também acho que a gente tem que se colocar em momentos assim que vão nos gerar essa espéciezinha de desgaste, sabe? Que nem eu. Nunca tinha feito a live desse jeito e resolvi fazer a live desse jeito. Era algo novo pra mim. E apesar de, assim, o conhecimento ser algo muito importante, a gente é só vivendo que a gente realmente aprende as coisas, sabe? Porque, assim, não adianta você só ver as minhas lives, ver os meus conteúdos, se você não vivencia aquilo na prática. E hoje eu vejo que sim, eu precisava ter passado por este acontecimento e ter lidado com ele dessa forma, para até hoje eu estar aqui contando pra você e mostrar como que era a minha mentalidade de antes, sabe? Então, olha só como as coisas mudaram, né? Olha só como hoje eu consegui até ressignificar este acontecimento que eu tive na minha vida. Então, antes eu tinha dado como um significado ruim, que foi estressante, que, pô, machucou, que não foi legal. E hoje eu consigo ver que foi algo extremamente de valor. Foi algo que me fez refletir hoje em dia de, putz, realmente tua mentalidade estava desajustada, de antes estava desajustada dos seus objetivos. E desse jeito que você pensava antes, você não chegaria a lugar nenhum. Porque a sua mente ali naquele momento estava sendo a sua pior inimiga. E ela não ia te deixar caminhar, né, rumo aos seus objetivos. E legal também o que a gente pode aprender com essa história, sabe? De como a gente tem essa capacidade de mudar, de ser diferente, de pensar diferente. As pessoas às vezes têm assim um pensamento de que é ruim mudar, de que porque elas pensam dessa maneira, elas têm que pensar dessa maneira para sempre, porque elas não podem voltar com a palavra delas. E eu acho isso uma coisa extremamente idiota, porque na natureza tudo muda, nada fica estagnado, sabe? Se você não está mudando, se você não está se transformando, você está morrendo, né? É assim na natureza. E assim, a gente muda mesmo, sabe? A gente muda de gostos, a gente muda de jeito, a gente muda de pensamento, a gente muda de comportamento. E isso é maravilhoso, sabe? Isso da gente mudar. Deus me livre se eu continuasse tendo a mentalidade que eu tinha alguns anos atrás. Eu estaria, sabe, muito atrasada diante das coisas que eu quero. E é essa visão que eu quero passar aqui pra vocês, sabe? De que é bom mudar, pra gente se atentar à mentalidade que a gente tem hoje e pra ver se essa mentalidade que a gente tem tá ajudando a gente a estar mais próximo daquilo que a gente deseja ou se ela está atrapalhando a gente. Tô vivendo isso, me autocriticando por não conseguir mudar de hábitos, mas sinto que quero resultados para ontem e atrapalha bastante. O imediatismo é uma coisa que realmente atrapalha bastante, junta a ansiedade, né? Junta a gente estar insatisfeito com algumas áreas da nossa vida e sim, a gente quer mudanças para ontem. Só que eu gosto muito de pensar que é um passo de cada vez,
sabe? É melhor você dar passos pequenos do que você continuar no mesmo lugar. E assim, é o tal do se questionar. Eu gosto muito disso, de se questionar, assim, do tipo, o que eu posso fazer hoje pra me sentir um pouco melhor, pra estar mais conectada com os meus objetivos, pra estar mais próxima daquilo que eu quero. Talvez o que você definiu pra você hoje é começar a rezar mais, começar a estar mais próxima de Deus. Talvez o que você decidiu hoje é estar nessa live aqui comigo e continuar até o fim, porque você quer respostas, sabe? Então, assim, a gente tem que valorizar também os pequenos passos. É o tal do enxergar também um pouco a mais aquilo que tá bom na nossa vida e tirar um pouco o foco daquilo que não tá tão bom. Porque por mais que a nossa vida esteja desafiadora, sempre há coisas boas. E eu acho que é nessas coisas boas que a gente tem que focar, certo? Eu não sei se já aconteceu com vocês, assim, de ter medo de mudança. Do tipo, antes você curtia muito balada e hoje em dia você vai nas mesmas baladas que você ia antes e já não tem aquela mesma graça. E por conta disso você fica se cobrando, fica, sei lá, de alguma maneira se martirizando porque você não é mais a mesma de antes. Não sei se isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo. De eu ficar me culpando por eu não ser mais a Ana que eu era antes, sabe? Até as pessoas começam a se afastar da gente quando essas pessoas veem que a gente tá mudando. E isso, de uma certa maneira, me deixava mal, sabe? Porque eu gostava daquela pessoa que tava se distanciando de mim. E eu sabia que, de alguma maneira, ela tava se distanciando de mim porque a gente tinha objetivos diferentes, a gente tinha jeitos de pensar diferentes, sabe? E hoje eu consigo encarar tudo isso de uma maneira muito positiva. Que nem eu falei pra vocês, né? De que na natureza nada fica estagnada. Tudo está se transformando o tempo todo. Tudo está mudando à nossa volta. Então, por que não a gente mudar, sabe? A vida, eu acho que é muito isso, sabe? Evolução. Tem até uma doutora que eu gosto muito de acompanhar ela, a doutora Ana Beatriz, que um dia eu tava vendo um podcast com ela e ela falou assim, que na vida a gente não veio pra ser feliz. E eu fiquei assim, quê? Como assim a gente não veio pra ser feliz? Ela falou, a gente veio pra evoluir. E eu achei isso extremamente interessante. Porque eu pensei, realmente, né? Acho que é isso, a gente não veio necessariamente pra ser feliz. A gente merece ser feliz, mas acho que a gente não veio pra isso. A gente veio pra evoluir. Porque vocês já pararam pra pensar que o ser humano, ele adora arrumar problema? Vocês já viram isso? Assim, a nossa vida tá tudo indo muito bem. E aí, quando a gente vê... acho que vou fazer uma nova faculdade. Acho que eu vou vender aqui minha empresa e vou, sei lá, aderir a uma nova profissão. Ou acho que eu vou adotar um filho. É incrível, quando a tua vida tá tudo indo muito bem, você vai procurar algum probleminha ali pra você ter que lidar com isso. E isso é muito natural da gente. Foi até assim que a gente evoluiu, né? Através da curiosidade e através dessa inquietação por sempre querer mais, por sempre buscar mais. Sabe? Já tinham percebido sobre isso? Contem aí pra mim, que a gente adora um probleminha. É através desses probleminhas que a gente consegue atingir níveis de consciência, sabe? A gente tá em novos níveis de consciência. Exato, o vulgo inventar moda. É através dos problemas que a gente consegue estar em níveis de consciência. Porque, entendam assim, eu estou num nível de consciência, a Ruby está num outro nível de consciência, a Cristina está num outro nível de consciência. Isso significa que a gente tem entendimento diferente das coisas. É como se essa tampa aqui, você só tá vendo essa parte. Então, para você só existe isso. Mas talvez eu, por exemplo, eu que estou com uma outra visão sobre esta tampa, eu estou vendo essa mesma tampa em outros ângulos. Então eu sei que existe este lado, eu sei que existe este lado e eu sei que existe esse lado. E eu acredito muito que os problemas fazem a gente subir o nosso nível de consciência diante das coisas da vida. E olha só que louco isso, eu não gostava de problemas.
Não que hoje eu goste de problemas também, não. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu gosto de problemas. Mas hoje eu ressignifiquei isso, eu dei um novo sentido para os problemas. Então hoje eu tô falando problema aqui para que vocês consigam identificar o que eu estou falando, mas normalmente eu falo desafios. Desafios. É isso que eu gosto de falar. Não tem mais no meu vocabulário a palavra problema. Porque quando a gente pensa problema, já dá aquela vontade de se esquivar, a gente já pensa que é algo desgastante, a gente já quer fugir, a gente já pensa que não é algo bom. Agora o desafio é uma coisa boa. O desafio, ele transforma a gente. Após a gente passar por um desafio, a gente se sente uma pessoa diferente, a gente se sente uma pessoa melhor, certo? Então, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Sobre que a gente está em níveis de consciência diferentes. E são os problemas que nos ajudam a subir os níveis de consciência. Um outro exemplo que eu gosto de dar também é o lance da internet. Então, você sabe que a internet tem camadas, né? Tem a Surface Web, que é onde a gente navega. Tem a Deep Web, que é uma camada abaixo dessa. E tem a Dark Web. Então, tem pessoas navegando por todos esses estados de consciência. E é por isso que a gente não pode julgar ninguém. Porque uma coisa que você sabe e pra você é muito nítida, pra outra pessoa não é tão nítida assim, sabe? Você não sabe em que nível de consciência essa pessoa está. E a gente só consegue atingir determinadas camadas com o tempo, com o conhecimento, com técnicas, com ferramentas, com outras pessoas nos orientando. Como que a gente lida com a questão da ansiedade para resolver o problema? Isso me consome, certo? Olha, eu tenho algumas técnicas muito legais assim para gerenciar a minha ansiedade, para deixar com que ela não me consuma. Não é uma coisa ou outra, sabe? É um conjunto de coisas que eu faço que me ajuda a lidar melhor com a ansiedade. Então, até hoje eu vou postar um vídeo sobre como é que funciona a minha manhã, que basicamente eu acordo cedo, eu faço um alongamento já para acordar, já para ativar meu corpo. Depois eu já vou fazer uma atividade física, vou dar uma corrida aqui por volta da minha casa, né? Tem um quartel aqui, eu dou a volta no quartel. E tudo isso que eu faço é intencional, no sentido de que quando eu saio, eu já trabalho o dia inteiro dentro da minha casa. Se eu fico o dia inteiro dentro da minha casa, é claro que isso vai me gerar mais ansiedade. Então eu me obrigo a sair de casa para fazer uma atividade física, para ver outras pessoas, para estar em contato com a natureza, porque tô pegando um sol, tem árvores por onde eu corro, tô ouvindo os passarinhos, sabe? Então isso já me ajuda a lidar um pouco com a ansiedade, já ajuda a liberar aquela energia a mais que eu tenho. A atividade física me ajuda muito. Depois disso, eu tenho alguns outros rituais que me promovem autocuidado, que nem tomar o shot de manhã, que nem quem tá vendo os meus stories que eu tô tomando, tomar chá durante o dia, procurar me alimentar bem, porque eu sei que esse conjunto de atividades faz bem pro meu corpo e, consequentemente, me ajuda melhor na ansiedade. Só que, Ana, você ainda não respondeu em relação ao problema. O que acontece? Quando eu tô ansiosa por algum problema que eu estou vivenciando, eu começo a me perguntar coisas do tipo: eu posso resolver esse problema agora? Não posso resolver esse problema agora. Então eu não vou pensar nisso. Só que o problema vai voltar na tua cabeça, né? Ele vai continuar ali martelando. E aí você vai fazer a mesma pergunta: eu posso resolver esse problema agora? E você mesma vai se responder: não posso resolver esse problema agora. Quando eu puder resolver esse problema, eu vou pensar nele. E é isso que eu faço para me acalmar, para voltar para o que eu estou fazendo, para o momento atual, para o presente. A nossa mente, ela precisa de motivo para as coisas. Então toda vez que ela vem com esse pensamento, eu dou um motivo pra ela do tipo: olha, não posso resolver isso agora, então não me venha com esse problema novamente, deixa eu me concentrar nisso aqui. E outra coisa que eu faço, que me ajuda muito também, é me concentrar naquilo que eu tenho controle. Então, às vezes, a gente tá vivenciando algo e a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance para que aquilo seja resolvido.
Agora é a gente esperar com que o universo, Deus, se encarregue de fazer todo o resto. Então eu acredito muito na lei da atração. E eu sei que se eu estou vibrando numa energia de medo, de ansiedade, isso vai contribuir para que novos problemas aconteçam, sabe? E se a gente for pegar isso voltado para o sentido da religião, sobre a fé, o que é a fé? A fé é você acreditar sem ainda ver. Então, se você estar com medo por algo que ainda nem aconteceu, significa que você não tem fé, significa que você está desacreditando. Então, logo, Deus, ou como você prefere chamar, não vai também conseguir estar te ajudando, porque você não tem fé. E o que ele pede é fé, sabe? Eu sei que é complicado quando a gente está vivenciando algo, a gente conseguir colocar isso na cabeça, sabe? De que, tá, deixa eu fazer aqui minha parte e o resto o universo se encarrega. Mas é isso que a gente tem que fazer dia após dia. Tá, estava falando sobre estados de consciência, estava falando sobre problemas, que os problemas nos ajudam a entrar em novos níveis de consciência, os problemas nos ajudam a evoluir, né? Então, isso já é uma sacada legal, isso já é uma coisa legal pra gente ter como mentalidade. Que o problema não é uma coisa ruim. O problema a gente pode encarar como um desafio. E os desafios nos preparam, né, para uma vida extraordinária. Então, até tinha colocado esta frase aqui de um mentor meu, que ó: desafios preparam pessoas comuns para uma vida extraordinária. Então, olha que legal essa maneira de adquirir essa mentalidade com os desafios, sabe? Com os problemas, de pensar que, pô, isso aqui que eu tô vivendo tá sendo desgastante, tá sendo pesado, mas eu entendo que isso aqui vai me preparar para uma vida melhor, sabe? Eu entendo que isso aqui vai me fazer uma pessoa melhor, eu vou sair melhor disso aqui, sabe? Eu gosto de falar, gente, que a gente não evolui brincando num parquinho, num churrasquinho, sabe, num parque aquático. A gente não evolui dessa forma, a gente não aprende dessa forma. A melhor maneira da gente evoluir e aprender é através dos desafios, é a gente se colocando em desconforto, sabe, a gente enfrentando aquilo que a gente teme. Essa é a melhor forma da gente evoluir, e eu acredito sim que também é a melhor forma da gente viver de forma mais leve. Porque a zona de conforto, na verdade, ela é muito desconfortável. Quem é que gosta aqui de se sentir estagnado na vida, de se sentir paralisado, se sentir com medo? Ninguém gosta disso. Isso não é confortante, isso é desconfortante. Então, a partir do momento que a gente se coloca nessas situações aqui que eu tô falando pra você, que a gente passa por certos acontecimentos, a gente consegue sair pessoas melhores dele. A gente consegue até encarar essas coisas com mais leveza, porque a gente sabe que, pô, eu consegui lidar com isso aqui, então as próximas coisas que vierem eu também vou conseguir lidar com isso da melhor maneira, e isso traz uma certa leveza. Eu gosto muito de pensar também que a vida é como um videogame. Então, no videogame a gente tem os obstáculos, e a gente tem que passar por esses obstáculos para ir para novas fases. E toda vez que a gente, no videogame, tá chegando no chefão, você já percebeu que fica mais difícil ainda a gente conseguir passar por aquela fase? E é a primeira vez que você consegue derrotar o chefão? Não é às vezes na primeira vez, não é na segunda, não é na terceira. E aí você começa a criar uma resistência ali, uma resiliência, uma persistência naquilo, e isso vai trabalhando você ali no joguinho, certo? Porque você entende que tudo também que é trabalhoso vale a pena. E quando você consegue subir para o próximo nível, você fica muito feliz com você fica muito feliz porque você não desistiu, porque você não voltou pro nível de antes, porque você subiu um nível, porque de alguma maneira isso traz um sentimento de realização também, quando a gente passa por uma situação muito difícil. Então eu gosto muito dessa analogia de ver a vida como um videogame, porque isso me ajuda,
sabe? Isso me ajuda com os meus problemas. E eu não tô falando que você tem que encarar a vida como eu encaro, assim, sabe? O que eu tô querendo te passar aqui é um pouco da minha filosofia de vida, e se isso faz sentido pra você, ótimo, e se isso não faz sentido pra você, joga fora. Ou, mais legal ainda, você aprender aqui com os meus jeitos de ver a vida e pegar e fazer o seu jeito de ver a vida, sabe? Esse lance do videogame foi um dia refletindo sobre a vida e eu fiquei pensando, caramba, realmente, né? A vida é que nem um videogame. Quando fica mais difícil, a gente tem que aumentar o nosso nível de comprometimento ali para passar para a nova fase. E daí, quando a gente passa para a nova fase, a gente adquire como recompensa, a gente adquire, sei lá, novos poderes, a gente adquire moedinhas, então a gente tem uma recompensa por ter passado por um momento difícil, ter se superado naquele momento. E, cara, eu fiquei viajando nisso e eu falei, caramba, que legal pensar dessa maneira, sabe? Eu comecei a pensar que se eu tô no nível 1 e me coloco no nível 10, como às vezes a gente quer isso na vida, a gente tá numa determinada situação na nossa vida, e aí a gente já quer pular todo o processo pra já chegar no momento bom, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso. A gente não conseguiria lidar com aquela vida, porque a gente não passou pelos níveis, pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3, pelo nível 4. Não, a gente quis um atalho e quis ir logo pro nível 10. E não tem como eu sair do nível 1 e querer enfrentar o chefão do nível 10, as coisas do nível 10, porque eu não vou conseguir. Então a gente não pode querer atalhos na nossa vida, gente. A gente tem que curtir o processo até os nossos objetivos. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso, que a gente tem que curtir o processo, e eu sei que é complicado da gente colocar isso na nossa cabeça, mas a gente tem que repetir isso pra gente. Eu também gosto de pensar que eu não gosto de condicionar a minha felicidade em algo, sabe? Eu vou, por exemplo, apareceu 10 pessoas aqui na live e eu nem esperava 10 pessoas na live, e daí eu fiquei feliz. Não! Eu não posso ficar feliz porque apareceram 10 pessoas na live. Porque se ninguém tivesse aparecido na live, daí eu ia ficar triste. Aí eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu não posso condicionar a minha felicidade em algum acontecimento. Eu tenho que ser feliz aqui com 10 pessoas me ouvindo ou 0 pessoas me ouvindo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas condições que a gente impõe para nossa felicidade, sabe? Só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Isso é uma mentalidade que vai te ajudar a viver com mais leveza. Isso é uma mentalidade que vai garantir a tua saúde mental. Porque você não tá condicionando a sua felicidade a nada. Tá fazendo sentido pra vocês? Falem aí comigo. Tem uma outra frase aqui que eu queria falar pra vocês, que é de um mentor meu, Leandro Aguiari, que ele fala assim, ó: quanto maior o problema, maior tem que ser o seu nível de comprometimento. Então, assim, quando o negócio tá pegando fogo, aí que você tem que performar bem. É aí que você tem que aumentar o seu nível de comprometimento para que você dê o seu melhor para você sair daquela situação. Olha que legal pensar dessa maneira, sabe? Ter isso como uma mentalidade para você resolver os seus problemas. Pô, quando tudo estiver muito difícil, é aí que eu tenho que dar o meu melhor, é aí que eu tenho que fazer o meu máximo, sabe? É aí que eu tenho que aumentar meu nível de comprometimento, quando as coisas estiverem assim, o circo pegando fogo. Porque é só quando a gente aumenta o nível de comprometimento que a gente sai daquela situação, que a gente sai do problema. E só depende da gente isso. No final, é a gente com a gente. A gente tem, às vezes, um marido, um namorado, namorada, pra gente compartilhar os nossos problemas. A gente tem, às vezes, um pai, uma mãe, um amigo. Mas chega uma hora que é você e você. E se você não aumentar o seu nível de comprometimento para que aquilo seja resolvido, como que você vai sair daquilo? Não vai. Certo? Depois de ter falado tudo isso, eu gostaria de dar 2 conselhos para vocês, para que vocês consigam ter uma mentalidade mais positiva
e que essa mentalidade mais positiva consiga te ajudar a encarar as adversidades da vida com mais leveza. Principalmente para esse ano de 2023 aí que a gente tá chegando, sabe? Eu sempre espero que o próximo ano seja melhor do que o ano anterior, né? Mas como eu falei, eu gosto de ser uma pessoa otimista, realista. Eu espero pelo melhor, mas me preparando para o pior. E a gente sabe que a gente está vindo de um cenário onde o cenário político está totalmente instável, a gente não sabe o que vai acontecer. O coronavírus está voltando. A gente tem os nossos probleminhas do nosso dia a dia, com o trabalho, com família, com nós mesmos, né? Nossas questões internas. E tudo isso vai desgastando a gente. Então, para que isso não desgaste a gente e isso vire uma doença, que nem eu falei no começo da nossa live, eu quero te dar aqui 2 conselhos para que você consiga cultivar uma mentalidade mais positiva, tá? Então, a primeira coisa é sobre ambiente. Então, você já deve ter escutado que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso já é comprovado cientificamente. É só você olhar para os teus amigos e você vai perceber que eles têm os mesmos hábitos que você, eles pensam da mesma maneira que você. Então, faça esse exercício de pensar assim, pô, essas pessoas, esse ambiente que eu estou inserida está me ajudando a cultivar uma saúde mental, está me ajudando a estar mais próxima dos meus objetivos, ou o contrário, ou está me atrapalhando, ou essas pessoas que eu estou está me atrasando, sabe? Pensa sobre isso. Busque estar perto de pessoas que sejam, entre aspas aqui, melhores que você, sabe? Pessoas num bom sentido de melhor, assim, pessoa que seja mais inteligente, pessoas que tenham vivido mais coisas que você, pessoas que tenham uma condição financeira melhor que a sua, pessoas que têm uma condição de gerenciar as suas emoções e gerenciar pensamentos melhor que a sua, porque essas pessoas, elas vão te influenciar, com certeza elas vão te influenciar e vão te influenciar para melhor, sabe? Então a gente tem que estar perto de pessoas que nos inspirem. Pô, se teus amigos não te inspiram, você tá com pessoas erradas. E eu sei que é duro a gente ouvir isso, porque eu já vivi isso de ter que me distanciar de pessoas que eu tava vendo que não estavam me fazendo tão bem. E eu também não tô dizendo pra vocês abandonarem seus amigos, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, assim, a gente tem que saber quem que é amigo, que a gente quer ter próximo, que a gente quer ter contato todos os dias, que a gente quer trazer na nossa casa, e aqueles amigos de rolê, e amigo de festa, sabe? A gente tem que fazer essa separação. Não tô nem falando pra você se desvencilhar totalmente das suas amizades. Não, não é esse caminho. E isso também vale pro digital. Às vezes você não é tímido, às vezes você não tem como se inserir num novo círculo de amizades. Então, pô, busque pessoas para você se inspirar no digital, para você acompanhar diariamente, para que essas pessoas trabalhem ali na tua mentalidade. Gente, vocês têm que entender que assim como se a gente comer batata frita, refrigerante, salgadinho todo dia, isso vai nos prejudicar e vai nos fazer mal. Se a gente tá com pessoas que falam coisas negativas pra gente, se a gente tá seguindo pessoas que de alguma maneira não nos agrega, se a gente tá vendo conteúdos na internet que deixa a gente ansioso, isso é a mesma coisa que comer mal faz pra gente, sabe? Isso acaba com a nossa saúde, sabe? A nossa mente também precisa ser nutrida, assim como o nosso corpo precisa ser nutrido. Então, se você não sabe como ter essas amizades que eu tô falando aqui, busque se inspirar em pessoas no digital, sabe? Busque ter contato diário com essas pessoas, que elas vão te ajudar também nesse processo de você melhorar a sua mentalidade. Eu aprendo muito ouvindo podcasts. Os podcasts que eu ouço, parece que eu tô ali conversando com as pessoas. Então, eu aprendo muito com as histórias das pessoas e aquilo ali me inspira, aquilo ali me faz virar chaves na cabeça, aquilo ali me faz criar uma mentalidade que se eu não tivesse assistido aquilo, talvez eu nem estaria falando isso aqui pra você hoje, sabe? E eu gosto de ver pessoas que
são de uma realidade totalmente diferente da minha. Pessoa que é bilionária, pessoa que já viajou o mundo, pessoas que já conquistaram coisas que eu quero conquistar e ainda não conquistei. Então olha que jeito legal a gente aprender. E também os livros, né? Os livros são ótimos para nos influenciar. Então, além da gente trabalhar a nossa mente com a leitura, a gente também está ali adquirindo um pouco da mentalidade do escritor. Ruby, tô fazendo isso com você. Ai, que lindo. Que bom saber disso. Fico muito feliz com isso, Ruby. Continua aí me acompanhando, que toda quarta-feira vou continuar fazendo lives como essa, conteúdos como esse, para ajudar a galera aí para começar 2023 com tudo. E a segunda coisa que eu queria falar aqui para vocês é: tenha mentores, sabe? Pessoas que te guiem no seu processo de evolução. Isso é muito importante, sabe? Cara, a importância dos mentores na minha vida, eu não sei nem como explicar o quão é importante, sabe? Se vocês viram aqui a live desde o começo, vocês viram que eu citei vários mentores meus, frases deles que eu levo assim pra minha vida, sabe? Então, assim, é muito mais fácil a gente chegar no nosso objetivo com a orientação de alguém que já passou por algo semelhante àquilo que a gente está passando. É aquele lance de sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto com alguém a gente pode chegar muito mais longe. Então eu acredito muito nisso, na importância de um mentor na nossa vida. E eu falo até para as pessoas que têm interesse no Vivendo com Leveza, né, que é o meu programa de acompanhamento e mentoria na área de autoconhecimento, que, cara, é um valor inestimável, sabe, passar por algo como isso, assim, porque quanto que você paga pra você não sentir essa ansiedade que acelera o teu coração, que te faz pensar coisas negativas, que faz você se sentir mal, sabe? Tem gente até que tem enjoo. Quanto que você pagaria pra não sentir isso nunca mais? É um valor inestimável, você não concorda comigo? Que é um valor inestimável. Não tem preço, isso. Não tem preço. E é isso que os mentores proporcionam na nossa vida. Eles proporcionam ganhos que não tem como a gente colocar um valor ali. Tudo que eu aprendi até hoje, se alguém me falasse assim, eu te dou 10 milhões de reais pra você pegar e tirar todo esse conhecimento aí da sua cabeça, se isso fosse possível. Você vai desaprender tudo que você aprendeu. Eu não ia aceitar, porque a mentalidade que eu tinha antes me fazia viver de um jeito muito mais ansioso, de um jeito muito pessimista em relação aos meus objetivos. Isso me incomodava pra caramba, sabe? Era horrível. Então o que adiantaria eu ter 10 milhões na conta, mas, sabe, eu não soubesse viver a vida, sabe? Se eu fosse infeliz com esses 10 milhões. Então não faz sentido pra mim isso. Pessoal, o que eu queria dizer aqui pra vocês é que vocês não precisam enfrentar os seus problemas sozinhos, sabe? Você não precisa fazer com que o processo que você esteja vivendo seja lento e sofrido, sabe? Você pode buscar ajuda, você pode buscar por mentores, que nem eu falei aqui. Se vocês precisarem falar comigo também, eu sou uma pessoa bem acessível, pode me falar lá no direct, que eu sempre respondo as pessoas. Gosto de conversar com vocês pra ajudar mesmo, sabe? Porque esse é o objetivo aqui, né, de produzir conteúdo no Instagram, ajudar vocês, tá bom? Era isso a live de hoje. Quarta-feira que vem vai ter live de novo. Em breve eu vou passar pra vocês o tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, caso queira falar alguma coisa, manda uma mensagem lá pra mim. Eu vou encerrar a live agora, senão ela vai ficar muito longa, tá bom? Obrigada a todo mundo que compareceu a esta live. E eu também quero te parabenizar, você que ficou até o fim, porque isso demonstra que você tá querendo mudar. Isso demonstra que você tá aumentando o seu nível de comprometimento pra resolver esse problema que tanto te incomoda. Então, ó, parabéns pra você. E a gente se vê na próxima live.